Bom dia, irmãos. É bom estar aqui convosco. Mais uma manhã para fazer aquilo que nós fazemos todas as manhãs quando nos reunimos nesse local. Adorar ao nosso Deus. Cantar louvores ao seu nome. E é por isso que nós estamos aqui. A Bíblia nos diz no Salmo do número 150. O último salmo do livro dos Salmos. Uma chamada à adoração. Um convite a louvar ao Senhor. Salmos, capítulo 150. Diz assim na minha tradução: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Os irmãos estão de máscara e é assim que é preciso estar. Mas mesmo através das máscaras, eu desafio a puxarem o ar bem fundo agora. Aleluia! Nós respiramos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor ficando juntos de pé e cantando: bênção e honra pertencem ao nosso Deus. Pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Mais uma vez, bênção e honra. Bênção e honra, poder e glória, adorai ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Reinará, reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor
Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque é tão bom nós podermos estar aqui reunidos e louvar o Teu nome, Pai. É tão bom nós estarmos aqui reunidos e prestarmos culto só a Ti, Pai, que és o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, Pai, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória, Pai, todo o nosso ser, toda a nossa dedicação, Pai. E nós te agradecemos, Pai, esta manhã porque podemos cultuar o Teu nome, Pai, podemos louvar o Teu nome, podemos estar aqui portas abertas, Pai, temos acesso à Tua Palavra, Deus, e nada nos impede de cultuar o Teu nome de forma livre, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, por todas as famílias, Pai, por todos os irmãos que estão aqui presentes, Deus. E agora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que vai ser feito, que seja realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Corria o dia 19 de agosto de 2017, quando chegava a Portugal o casal Pablo e Thais Peixoto, que eu convidava que viessem até aqui à frente. Eles não estavam a contar, mas pronto. Então, corria o ano de 2017, ali no mês de agosto, vai fazer agora dia 19, 3 anos, quando este casal chegava a Portugal, enviado pela sua igreja como missionários voluntários. E que ricos 3 anos, cheios de desafios, lutas, muitas vitórias também, estou certo. E estou certo também que Deus vos abençoou muito ao longo destes 3 anos, porque nada vos foi faltando e sempre fui acompanhando e sempre fui vendo como Deus ia cuidando de vocês dia após dia. E estou certo também que a igreja hoje está grata pelo ministério deste casal e está grata pelo ministério que eles tiveram ao longo destes 3 anos, não só aqui nesta igreja, mas também aqui na região das Beiras. Estou certo que foram bênção para a igreja de Mangualde, para a igreja de Tondela, não só para os jovens da nossa igreja, mas também para os casais mais adultos, para as pessoas mais idosas. Estou certo que todos vocês aqui foram de alguma maneira influenciados por vocês. E antes de continuar, chamei-vos aqui só para que possam ver a igreja, okay? Nós vamos assistir a um pequeno vídeo, okay? É um miminho só, está bem? De recordações. Ok, nos momentos importantes parece que o computador resolve sempre bloquear. Bloqueou completamente o computador.
estamos quase, falta o som. Ok, vamos aguardar aqui mais um minutinho. É o que nos estão a dizer ali de cima. Não estavam a contar. Mas ao longo destes 3 anos houve algumas ideias que foram ficando com este casal e que eles foram transmitindo. Quando eles chegaram, eles iam fazendo um relatório semanal, que eles se lembram muito bem. E eles terminavam sempre o vídeo dizendo, não se esqueçam, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E depois, ao longo do tempo, eles foram sempre dizendo, é por amor. É isso? É por amor à obra e é por amor à causa que nós estamos aqui em Portugal, porque senão não teríamos deixado os pais do Pablo e os pais da Thaís, que eles gostam tanto. E agora espera-lhes um novo desafio. Eles estão de partida para Alcobaça. Vão lá estar a ajudar a igreja, vão estar a ajudar o Ministério de Jovens, mas também algumas regiões ali ao derredor. E nós queremos mesmo expressar a nossa gratidão para convosco enquanto igreja. Okay? Foram mesmo bênção. Vamos ver, então, penso que agora vai ser de vez. Espero este vídeo. Ok, parece que as tecnologias não vão dar, então eu pedia outra vez que pudessem chamar e no final do culto, se assim houver oportunidade, nós voltamos a ver o vídeo. Ok, então nós que gostaríamos mesmo, como igreja, de ter uma palavra de gratidão para convosco, ok? Vocês foram bênção e quando cá estiveram sempre disponíveis para servir, sempre disponíveis para ajudar, conquistaram os jovens, conquistaram outros irmãos e nunca se negaram a servir. E nós gostaríamos mesmo de vos agradecer. E estou certo que para onde vocês forem vão estar sempre com esse sorriso, com essa alegria, com essa dinâmica que ninguém vos para. Então, isto é apenas uma pequena lembrança em nome da igreja, okay? Para que vocês fiquem com pelo menos um registro da cidade, para porem agora lá na vossa casa em Alcobaça. É meramente simbólico. Ok, e agora gostava de convidar a igreja que pudesse ficar de pé. A igreja de pé, certamente todos os irmãos estão gratos pelo vosso trabalho, pelo vosso ministério,
mas também pela vossa amizade e pela vossa atenção, pelo vosso carinho que sempre demonstraram. E convidava o pastor José Carlos que pudesse vir aqui à frente, e também à Marta, que tem uma amizade especial com este casal, para que pudesse ficar aqui, não? Fica aqui. Convidava então o pastor José Carlos que pudesse agradecer pela vida deste casal e pedir que a bênção para que onde eles forem. E depois a Marta também gostaria de ter uma palavra de oração. Com máscara ou sem máscara? Oremos ao Senhor. Deus querido, nós queremos neste momento tão solene, tão especial, expressar a nossa gratidão pela vida do Pablo e da Thaís. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor os separou para esta obra e, tocados pelo teu Espírito, vieram parar neste país, nesta cidade. E agora, quando se completam 3 anos, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez através da vida deste casal. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque certamente eles vão deixar marcas indeléveis nesta igreja e nas demais igrejas desta região, onde eles puderam ser usados por ti para fazer a tua obra, Senhor. Portanto, louvado seja o teu nome. Nós não temos como dimensionar o ministério dos teus filhos, só a eternidade poderá revelá-lo, Senhor. E eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre eles, quando estarão agora indo para outro campo missionário. Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os use poderosamente, que o Senhor seja glorificado através do ministério do Pablo e da Thaís. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela amizade que conseguimos ter, ó Pai. Tem sido tão benéfico para nós em particular. Eu tenho certeza, Senhor, que isso é o que está marcando esta igreja também. O carinho, a amizade deste casal é algo muito especial. E, ó Deus, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão e também o nosso sentimento de saber que agora vão ficar um pouco distantes de nós, e isso para nós também nos pesa um pouco no coração, não podemos negar, mas, Senhor, Tu tens propósito para todas as coisas, e certamente Tu tens algo de muito especial para a vida dos Teus filhos, aonde quer que eles forem, e agora em especial lá em Alcobaça, que Tu possas ser, ó Deus, ali glorificado através da vida dos Teus filhos. Muito obrigado. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, te agradecemos por tantas coisas que Tu nos tens dado. Amém, Pai. Mas te agradecemos acima de tudo Amém. pelas pessoas que Tu nos tens dado. Amém. Te agradecemos porque às vezes Tu nos mandas filhos Teus para acrescentar a esta igreja, e às vezes Tu nos mandas filhos com o coração verdadeiramente de servos. Te agradecemos porque o Pablo e a Thaís nos chegaram assim. Obrigada por tantos que eles ajudaram a crescer. Obrigada por tantos que foram incentivados a desenvolver os seus dons. Obrigada por tantos com quem eles oraram e por quem eles oraram, que visitaram. E, acima de tudo, obrigado por aqueles que vieram a conhecer Cristo e a decidir seguir a Cristo por sua influência e por seu ministério. Te agradecemos muito, Senhor. Te agradeço particularmente porque eu nunca tinha tido ninguém a morar em casa com os pés tão grandes que não havia chinelos para ele calçar. Mas porque a minha família também foi muito, muito, muito abençoada pela presença deles lá em casa. E a família, que é o Teu reino, foi muito abençoada por estes 3 anos deles aqui. Continua a acompanhá-los e a fazê-los crescerem em Ti e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.
antes de eles virem e tomarem decisões, houve outro versículo que lhes marcou. Eu sei isto porque fui falando convosco. E este versículo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sei que este versículo vos impactou muito. E sei que este versículo também, esse menino cresceu e agora vai continuar a crescer e vai agora para outra igreja. E quero que saiam, tem aqui uma igreja que sempre vos irá apoiar, tem aqui famílias que sempre vos irão apoiar e que sempre irão continuar a sustentar em oração. Contem com as nossas orações e com as nossas amizades também. A igreja pode sentar, vamos ver aqui um pequeno vídeo então. Olá! Alô, Paulo e Thaís. Eu espero que vocês saibam que vocês foram uma grande bênção aqui em Viseu e eu tenho a certeza que vocês também vão ser uma grande bênção em Alcobaça. Estamos a orar por vocês. Bye. Tchau. Pablo e Thaís, passando aqui para agradecer pela amizade de vocês, por tudo que vocês fizeram pela minha família, por mim, pela minha família. Sou muito grato pela amizade de vocês. Eu espero que em Alcobaça Deus use vocês grandemente, assim como fizeram cá, e que tudo seja para a honra e glória dele. Que vocês sejam conduzidos e venham fazer um belo trabalho. Abraço. Obrigada, porque sei que apesar de serem embora, não ficarão distantes. Porque pessoas que cuidam, se preocupam e aconselham como vocês nunca são distantes. Claro que vou ficar cheia de saudades vossas, mas fico contente e orgulhosa porque sei que vão impactar vidas como impactaram a minha. Por isso, obrigada. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha, Romanos, é mesmo isso, claro. Exatamente. Olá, Paulo e Thaís. Estamos aqui para vos agradecer pelo vosso ministério aqui em Viseu ao longo destes 3 anos. Realmente marcaram a juventude, mas também as crianças e as pessoas mais adultas e mais idosas. Estou certo que todos nós temos uma história para contar convosco e estou certo que ninguém vos vai esquecer tão facilmente. Agradecemos por tudo aquilo que fizeram e esperamos ricamente que Deus vos continue a abençoar em todo o vosso trabalho e que tudo aquilo que façam seja para Ele. Obrigada pela vossa alegria em servir, pela vossa disponibilidade, pelas nossas conversas. Obrigada por todo o vosso apoio, por todo o vosso empenho e agradecemos mesmo pelo amor que vocês tiveram a este povo, aqui tão distantes da vossa terra.
Grande abraço. Beijinhos. Obrigado. Em nome de toda a igreja. Tá bem? Vamos continuar a cultuar o nome do nosso Deus e a convidar a igreja que pudesse ficar de pé e pudessem abrir as Bíblias na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 8, versículo 6. O Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e só um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Amém. Há um só Deus, por meio da qual todas as coisas existem. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrá-lo, para adorá-lo. Ele é o único digno. Honra, bênção, louvor seja dado a Ele. Então nós vamos nesse momento cantar essa música que diz: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele nós entregamos o louvor, ao único que é digno. Ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele entregamos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Amém. A igreja pode se sentar.
Nós acabamos de cantar que Ele é o único digno de receber a honra e a glória. E dissemos, eu consagro o meu ser a Ti. E antes de nós ouvirmos a mensagem dessa manhã, pelo nosso pastor Zé Carlos, eu queria convidar os irmãos a orarem comigo e a consagrarem o nosso ser ao Senhor, mas também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos sabem que a recolha dos dízimos e ofertas tem sido feita na saída devido aos Covids e tudo mais. Então, é importante que nós, em ato de culto, lembremos-nos que a casa do Senhor, ela precisa ser sustentada, mas muito mais do que isso, os meus recursos pertencem a Ele. Se você nos visita nessa manhã, não se sintam constrangidos. Esse é o momento onde nós devolvemos ao Senhor com um pouco do que Ele tem nos abençoado. Mas eu desafio os irmãos a consagrarem ao Senhor os vossos dízimos, as vossas ofertas. Se vieram preparados para o fazer, eu convidava que pegassem nos vossos envelopes, fechassem os vossos olhos e consagrassem ao Senhor. Porque não é dar dinheiro, é devolver ao Senhor em ato de culto aquilo pelo qual Ele tem nos abençoado. Então é importante que nós possamos consagrar a Ele. Mas muito mais importante do que os nossos recursos financeiros será a nossa vida depositada nos pés do Senhor. Vamos orar. Deus Pai, eis-nos aqui na Tua casa, dizendo que Tu és o único digno de receber a honra e a glória. Obrigado, Senhor, porque tem sido um privilégio servir a Ti nessa comunidade pelos últimos 3 anos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos usado e cremos que Tu assim ainda o farás, ó Pai, daqui para frente, porque onde quer que Tu nos mandares, nós iremos. Nós só avançamos quando Tu mandares, só paramos quando Tu mandares, ó Deus, porque nós cremos em Ti. E nesse momento, ó Deus, com a Tua igreja, nós consagramos mais uma vez os nossos recursos a Ti. Consagramos a nossa vida no Teu altar, ó Deus, porque entendemos que tudo vem de Ti e para Ti um dia voltará. Deus, abençoa os dízimos e as ofertas, ó Deus, e a vida de cada um aqui. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente sentir e ouvir da Tua palavra nesse momento, ministrada pelo Teu servo, pastor José Carlos. Usa a sua vida, ó Deus, para a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. E haja coração, né, mano? Caramba. Ô Senhor, Deus te abençoe, Pablo. Realmente, quando Deus nos trouxe de volta à nossa terra natal, nós não imaginávamos que íamos encontrar pessoas tão amigas, né? E lá das mesmas terras brasileiras. Pablo é um grande amigo. A minha mulher até prefere chamá-lo, a ele, a esposa, de sobrinhos, né? E Pablo, num momento bastante complexo, né, foi assim usado por Deus para nos abençoar, né, quando houve a perda da minha mamãe. E 1h e pouca da manhã lá estava o Pablo para nos ajudar e assim nos permitiu, naquele mesmo dia, pegar um voo para o Brasil e poder assim estar presente no funeral da minha mãe. Então foi algo muito marcante e não podemos esquecer isso. E eu sei que cada um aqui, nesta igreja, certamente tem uma história para contar a respeito deste casal. Eu louvo a Deus por sua vida. Mas estamos perto. Vamos ficar perto, não vamos ficar tão longe assim, mas a gente sente, né? Irmãos, o tempo não perdoa, ele não para, o relógio não para. Nós temos uma mensagem que Deus colocou em nosso coração para esta oportunidade.
E eu convidaria os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós faremos a leitura de um único versículo na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, mas os irmãos manterão a sua Bíblia aberta, porque além desse texto, também estaremos passeando em outros. Mas, basicamente, é aqui que estaremos calcando a nossa mensagem desta manhã. O tema é Fuja da idolatria. Fuja da idolatria. E nós leremos o versículo 14, tão somente o 14 neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Simples assim. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Pai, louvado, glorificado, engrandecido seja o teu nome. O Senhor que é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui na manhã deste dia, na tua casa de oração, neste lugar. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos, ó Pai, até o presente momento. Mais uma vez te agradecemos a vida do Pablo e da Thaís. Louvamos o teu nome por suas vidas. E te agradecemos tudo que tens feito através deles e ainda continuarás a fazer, para que o teu nome, através deles, seja exaltado e glorificado. Agora fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, usa-nos para a honra e glória do teu nome, e que a tua palavra que aqui será exposta seja uma palavra de edificação, mas acima de tudo também de desafio a cada um de nós, para que estejamos sempre atentos em fugir de toda e qualquer espécie de idolatria e que realmente o Senhor seja a nossa única razão de ser e de viver. Louvado seja o teu nome em todas as coisas, fica conosco em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, chama-nos a atenção as palavras do apóstolo neste verso 14 que acabamos de ler. Fugir da idolatria. E por que nos chama a atenção? A razão é que, quando Paulo está aqui a falar, ele não está se dirigindo a incrédulos pagãos. Foi isso que me despertou a atenção. Paulo está dirigindo estas palavras a uma igreja cristã situada na cidade de Corinto. E isso nos parece estranho, não é que ele fale desta maneira. Mas se nós observarmos, este verso 14 começa com uma palavra de ligação, ou uma conjunção de caráter conclusivo. Portanto. Portanto, por quê? Porque Paulo está ligando o que ele agora fala àquilo que ele vinha falando antes. E se você observar aí no verso 7, Paulo ele está aqui falando desde o primeiro versículo sobre o povo de Israel e dos pecados graves que aquele povo cometeu. É uma coisa assim absurda o que o povo de Israel fez. O povo eleito, o povo escolhido do Senhor, que conhecia o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que testemunhou tudo que Deus fez lá no Egito e que, no entanto, caiu no pecado da idolatria. Aliás, eu estou fazendo agora uma leitura dos profetas maiores, já li Isaías, Ezequiel e agora Jeremias e agora em Ezequiel. E Isaías profetizou o cativeiro babilônico, Jeremias testemunhou o momento em que isso aconteceu e Ezequiel é o profeta que está dentro do cativeiro. E por que aconteceu o cativeiro? Se você ler, se você observar, você vai verificar que grande parte se deve ao pecado da idolatria. O pecado da idolatria cometido pelo povo de Israel. E aí Paulo vai dizer então lá no verso 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns dele. Paulo está falando à igreja, fazendo com que eles lembrassem do que havia acontecido com o povo de Israel e os exorta a que não fizessem a mesma coisa que os israelitas haviam feito.
Portanto, a preocupação de Paulo é que os cristãos de Corinto não repetissem o erro dos israelitas. Fujam da idolatria. É interessante que depois eu fui verificar que o apóstolo João, na sua primeira carta, no último versículo da sua carta, ele fala a mesma coisa: fujam dos ídolos. Que coisa! Olha que preocupação. Fujam dos ídolos, é o que João também vai dizer no último versículo da sua primeira carta. Mas que bicho é esse do qual devemos fugir? Que perigo esse bicho nos oferece, afinal? Né? Porque a gente foge de um bicho perigoso, né? Fuja da idolatria. O que é idolatria? O dicionário, tive que pesquisar um dicionário, obviamente, ele define idolatria como sendo culto prestado a ídolo. E o que seria o ídolo, afinal? Ídolo é uma figura representativa de uma divindade a qual se presta culto. Mas ídolo, continua o dicionário, ídolo também pode ser uma pessoa a quem se tributa demasiado respeito ou excessivo afeto. Olha, então a coisa fica mais elástica, né? E em Colossenses, capítulo 3, verso 5, Paulo também vai ampliar mais ainda esse conceito ao afirmar que a avareza, que é o apego exacerbado, né, demasiado aos bens, às riquezas, ao dinheiro, Paulo também vai dizer que ela é idolatria. Então, a coisa começa a ficar mais ampla ainda. O que é idolatria? Sendo assim, irmãos, nós podemos entender que idolatria, né, em síntese, né, é tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus, seja lá o que for. E com isso nós passamos então a perceber melhor a preocupação de Paulo apóstolo em exortar os cristãos de Corinto a que fugissem da idolatria, de toda e qualquer espécie de idolatria. E por que devemos fugir dela? Primeira coisa, simples, é porque a idolatria é taxativamente proibida por Deus em sua palavra. Nunca é demais irmos lá em Êxodo, vamos lá? Capítulo 20, você sabe aonde queremos chegar, onde nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão expostos no capítulo 20, mas não na ordem dos versículos. Então, o primeiro mandamento está no versículo 3, do capítulo 20 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. É assim que começa o decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, veja que coisa tremenda, né? Aqui nós temos no primeiro mandamento uma coisa claríssima, que nós não podemos ter nenhum outro Deus diante dele. Deus não admite essa possibilidade. Isso significa que nada nem ninguém, seja lá o que for, pode se colocar diante de Deus, na frente de Deus. Nada nem ninguém, repito, pode se interpor entre nós e Deus. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar que é especificamente de Deus. Não é? Qualquer coisa, qualquer pessoa que eu coloque à frente de Deus constitui-se em idolatria. Isso é uma coisa que parte do íntimo, do interior, é subjetivo.
Mas no segundo mandamento nós temos a coisa então objetiva, a coisa exteriorizada. E aí nós temos então a materialização da idolatria. É o que vimos na definição do dicionário: figura representativa de uma divindade a qual se presta culto. E o segundo mandamento diz: não farás. Então a ideia de confeccionar uma imagem: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem lhes darás culto. Em outra versão diz assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Então nós temos aqui a proibição expressa da fabricação ou da confecção de imagens cujo propósito seja representar uma divindade, bem como qualquer manifestação cultica. Qualquer imagem que se preste a ato de culto, ela está sendo aqui terminantemente proibida. A atitude de se prostrar, a atitude de se ajoelhar, ou reverenciar, ou dirigir preces, ou oferecer dádivas a uma imagem de escultura é algo que é taxativamente proibido pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai lá no capítulo 10, onde lemos, por isso que eu pedi para você ficar de Bíblia aberta para nos acompanhar. Ele vai aprofundar a questão acerca dos ídolos e também dos sacrifícios ou das ofertas dedicadas aos ídolos. No versículo 19 e 20, observe aí, Paulo diz assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Olha a pergunta de Paulo. O sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? De cara, não. Nem o sacrifício e nem o ídolo, não vale nada. Só que a coisa não fica aí. Paulo diz assim: antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Percebeu? O Paulo não está preocupado com o ídolo em si mesmo, que nada é. Nem com a oferta que é oferecida ao ídolo, que também nada é. O problema é o que está por trás disso. E Paulo então denuncia, inspirado pelo Espírito Santo, de que por trás dos ídolos estão os demônios. E que as ofertas oferecidas a eles são oferecidas a demônios. Isso é muito sério. E Paulo então está exortando aqueles cristãos e a nós também, para que não nos tornemos associados aos demônios. Portanto, a questão não é o ídolo somente, é o que está por trás do ídolo. Aí reside o grande problema da idolatria, razão pela qual ela é veemente e taxativamente proibida pelo Senhor em sua palavra. Não se pode, esse é o resumo da ópera, né? Não se pode servir a dois senhores. Deus não divide a sua glória com ninguém. A idolatria, ela é comparada pela palavra de Deus a um adultério, é uma verdadeira traição que se faz a Deus. Essa é a verdade. E aí eu fui entendendo o porquê de Deus ficar tão indignado com o povo de Israel, a ponto de permitir, como punição, o cativeiro babilônico de 70 anos, quando o povo de Judá, o templo de Jerusalém, foi tudo destruído. Foi uma coisa assim louca. E o povo foi arrancado do seu território, levado para centenas de quilômetros distantes, para outra terra, para outro país. E você vai ver a ênfase nos profetas, que já mencionei, exatamente na idolatria. Muitos e muitos textos falando a respeito do pecado da idolatria que o povo de Israel cometeu. É uma traição a Deus. A segunda coisa que eu quero destacar, quando estamos aqui a trabalhar o tema Fuja da idolatria, e devemos realmente fugir dela, é porque a adoração, ela é uma exclusividade de Deus. Somente a Deus a adoração é devida. Eu estava pesquisando sobre esse tema, então fui na internet
e aí a gente apela para o doutor Google, né? Aí joguei idolatria, a palavra idolatria. Aí apareceram, né, muitas informações, muita coisa. Quando você abre no Google, aparece de tudo, né? E me chamou a atenção duas gravuras na tela, lá no ecrã, aqui vocês chamam de ecrã, né? Que lá no Brasil a gente chama de tela. Duas gravuras que apareceram. Uma falava sobre veneração e a outra falava sobre idolatria. E a ideia era definir cada um dos termos e confrontar as ideias em defesa de uma postura que a Igreja Romana tem. E aí vinha a palavra, então, veneração, associada a um desenho, dizendo o seguinte: veneração, grande respeito por alguém, não por ser Deus, mas por ter uma relação próxima com Deus. Então, se uma pessoa, uma determinada pessoa, ela tem uma proximidade muito grande de Deus, ela se tornaria, dentro dessa explicação, alvo da minha veneração. Mas o curioso é a gravura que ilustra essa explicação. A gravura é um desenho, né, onde duas pessoas estão de joelhos diante de uma imagem de uma santa. É assim que está. Ok? E aí vem a idolatria. E na idolatria vem assim, aí vem a explicação. Adoração a ídolos, adorar é considerar algo ou alguém como Deus. E aí como é que é a gravura? A gravura é um camarada de joelhos diante de um tótem, uma figura assim bem bizarra, e aquela pessoa chamando aquele tótem de senhor. Ok? E com isso se faz aí, tenta-se fazer uma distinção entre o que seria idolatria e o que seria veneração, que é um termo mais suave, né? Mas aí, duas pessoas de joelhos diante de uma imagem. Ora, irmãos, quando nós examinamos a Bíblia, e a Bíblia é o que nos interessa, porque ela é a nossa única regra de fé e prática, e não o que os homens dizem, né? Para nós, particularmente como batistas, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, e não abrimos mão disso, não abrimos mão disso. A Bíblia é a palavra final, a Bíblia é a regra, ou ela diz ou ela não diz. E quando eu examino as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada no seu todo, o que eu descubro é que todos os servos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tinham plena consciência de que culto e atitude de adoração só podem ser prestados única e exclusivamente a Deus, ao Deus único e verdadeiro. Isso é ponto pacífico, não há nem o que discutir. E aí a gente vai ver a coisa na prática, é lá no livro de Atos. No livro de Atos nós temos duas situações nas quais o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, são envolvidos. É muito interessante. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, por favor, em Atos capítulo 10. Vamos lá. Vamos fazer essa leitura. Você conhece, quem tem intimidade com a palavra de Deus, conhece perfeitamente essa passagem do encontro de Pedro, apóstolo, com Cornélio, um centurião romano, que o Senhor estava preparando para receber a palavra. E aí, quando Pedro entra na casa de Cornélio, diz assim, a partir aqui do verso 24, vamos começar pelo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Então, Cornélio já estava esperando Pedro chegar, né, o apóstolo, e ele então preparou toda a sua casa, todos os seus amigos para receberem a Pedro. E aconteceu que, diz aqui o verso 25, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Percebe? Que interessante, né? Cornélio era um centurião romano, era um pagão de origem pagã, ainda que já estivesse sendo, digamos assim, catequizado pelos judeus, ele seria uma espécie de prosélito, mas quando ele se vê diante, né, de Pedro, e ele sabia que Pedro era alguém que tinha sido muito próximo de Jesus, né?
O que Cornélio faz? Se prostra diante de Pedro. Mas vamos agora ver a reação no verso 26. Mas Pedro levantou dizendo, o quê? Ergue-te, que eu também sou homem. Na hora. Claro. Pedro jamais poderia admitir um comportamento daquele. Pedro era um judeu convicto, monoteísta, ele cria num Deus único, verdadeiro, invisível, espírito, que não pode ser reproduzido por qualquer imagem. E adoração é uma coisa exclusiva de Deus, dirigida a Deus, somente a Deus. Pedro não poderia ter tido outra reação. Levanta-te, eu sou homem igual a você, rapaz. Exatamente isso. E aí a gente vai para o capítulo 14, por favor. E agora a gente vai encontrar dois personagens, Paulo e Barnabé, no capítulo 14, a partir do verso 11, por favor. Diz assim, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. O que Paulo fizera? Ele havia curado, tá? Uma pessoa, um coxo, na cidade de Listra. Então, quando essa cura se tornou conhecida dos moradores da localidade, houve então essa reação. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha só. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Amém, amados? Que coisa tremenda. Só esse Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus, o Criador da terra, só Ele é que pode ser adorado. Por mais intimidade que Paulo e Barnabé tivessem com Jesus, e efetivamente tinham, né? O Senhor Jesus apareceu pessoalmente a Paulo lá no caminho de Damasco, fazendo dele um apóstolo, ali a partir da sua conversão, mas isso não lhe dava o direito de ser adorado, de ser reverenciado, de que alguém se prostrasse diante dele. Irmãos, os textos são cristalinos, mas a gente vai um pouquinho mais longe ainda com relação, porque até aqui falamos de homens, né? 3 homens, Barnabé, Paulo e Pedro, e a maneira como eles reagiram diante de uma ideia de adoração às suas pessoas. Mas a gente vai lá em Apocalipse e vai encontrar uma situação muito curiosa, no capítulo 19, verso 10, e depois no 22, 8 e 9. Por favor, primeiramente, no capítulo de número 19. E diz assim a palavra do Senhor, no verso 10. Vamos pegar o 9 também, que aí a gente pega um sentido mais completo. Então me falou o anjo, é João que está falando, tá? João, apóstolo, lá na ilha de Patmos, que teve a revelação, e diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora vem o 10, olha só. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Foi a atitude de João. Eu acho que João deu uma grande mancada aqui, mas enfim, né? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Indo lá no capítulo 22, nós temos, na verdade, a confirmação desse mesmo episódio, no verso 8 e 9.
Diz assim a palavra do Senhor: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Quer dizer, João não aprendeu na primeira, né? A primeira não foi suficiente para ele aprender. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eu não sei o que deu na cabeça de João, mas o fato é que aconteceu. E aconteceu 2 vezes. Eu creio que se nós pegarmos a definição lá do Google, né, da questão da reverência, de que a reverência se deve a alguém que tem uma grande proximidade com Deus, eu penso que ninguém mais próximo do que Deus do que os anjos, não é verdade? E aí, talvez até pensando assim, João, diante de uma figura angelical, ele vai e se prostra. Não era um homem, era um anjo. Mas observe a reação do anjo. Opa, comigo não. Para mim não. O anjo sabia das coisas, né? O anjo sabia perfeitamente que havia um outro anjo que havia reivindicado para si esse tipo de coisa. Você lembra que Satanás lá no deserto, né, tentou receber... Aquilo para mim é um absurdo, né? É a coisa assim mais surreal que você pode imaginar. Satanás esperando que Deus, na pessoa de Jesus, se prostrasse diante dele e o adorasse. Que proposta indecorosa, né? Mas Satanás, ele tem ânsia de ser adorado. Ele quis o lugar de Deus. Ele teve essa arrogância. Então esse anjo aqui sabia o que aquele outro anjo havia feito. Opa, comigo não. Adora a Deus, somente a Deus, não faças isso. Irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, você pode pegá-la de Gênesis a Apocalipse, somente um homem, recebeu e aceitou a adoração que lhe foi prestada. Somente um homem. E ele continua recebendo e aceitando a adoração que nós lhe prestamos, até hoje, e por toda a eternidade. E esse homem chama-se Jesus. Amém, amados? Só ele. E por quê? Porque ele, na verdade, era um homem mais do que um homem. Ele era Deus que havia se feito homem. Né? Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o único que ele recebeu por várias vezes. Você vai ler os evangelhos e você vai encontrar inúmeras pessoas que vão chegar à frente dele, vão se prostrar diante dele. E Jesus jamais repetiu as palavras do anjo, nem de Paulo, nem de Barnabé e nem de Pedro. Jesus nunca recusou qualquer tipo de adoração que ele pudesse receber, porque ele era o próprio Deus, que se fez homem, que habitou entre nós, se fez homem para que um dia ele chegasse até a cruz do Calvário e lá na cruz ele pagasse o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Esse homem chamado Jesus continua e continuará eternamente recebendo a nossa adoração. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho terá que se dobrar. Sejam aqueles que gostam, sejam aqueles que não gostam, não interessa. Vai haver o dia em que todo o joelho há de se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. E toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então, temos que fugir da idolatria, seja ela de que tipo for. Cuidado com a avareza, cuidado com os ídolos que muitas vezes acalentamos em nosso coração. Eu vi uma expressão de John Piper, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o maior problema no mundo é nós trocarmos a glória de Deus por imagens.
especialmente aquela que vemos no espelho. Às vezes a gente nem dá conta, mas o nosso ídolo pode ser nós mesmos, né? Podemos ser ídolos de nós mesmos. Há alguém ou alguma coisa mais importante do que Deus na sua vida? Oliver Cromwell, um puritano, ele falou também uma coisa, e deixo aqui para a gente fechar. Ele disse o seguinte, que idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. A igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, teve uma reprimenda. E a reprimenda foi qual? Tem uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o quê? O teu primeiro amor. E quando se abandona o primeiro amor é porque algum outro amor começa a ocupar o lugar. Como é que está o seu interesse por Cristo? Como é que está o seu interesse pela oração, pela meditação na palavra de Deus, pelo prazer da comunhão com o povo de Deus? Está quente? Está frio? Está morno? Pode ser um sintoma de idolatria. Idolatria é uma coisa muito ampla. Fuja dela. Esse bicho é perigoso. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Rapaz, eu olhei para aquele relógio, agora levei um susto. Mas ainda bem que passamos um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, exaltado e glorificado seja o teu nome. Tu és um Deus maravilhoso, és o Deus vivo, o Deus eterno, o único que merece a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Louvado seja o teu nome pela pessoa bendita de Jesus Cristo, teu amado Filho, o qual se fez homem, habitou entre os homens para salvar os homens, lá na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida para que através dele pudéssemos ter vida e vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos como Igreja de Jesus Cristo neste lugar, podermos adorar o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo na pessoa bendita do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra que aqui foi exposta e que ela nos sirva de alerta e que seja ela também uma palavra de testemunho diante daqueles que ainda não te conhecem como Deus único e verdadeiro. Ó Deus, tem misericórdia desta nação, deste povo, desta cidade. Abençoa a tua igreja nesta localidade, todas as demais igrejas que estão comprometidas em pregar a tua palavra de maneira íntegra, de maneira plena. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando de todo mal. É o que nós te rogamos e assim fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. André, a palavra. Já que estamos todos de pé, vamos terminar esse ato de culto com uma oração cantada que diz: santidade, santidade, esse é o meu desejo. Fidelidade ao Senhor, para fugirmos da idolatria e adorar somente a Ele. Vamos juntos louvar ao Senhor. Fidelidade é o meu
conforma com teu querer, Senhor, com teu querer, Senhor. Santidade, santidade é o que tu queres de mim. Amém. A igreja pode se assentar. Com uma oração silenciosa, estaremos encerrando então o culto dessa manhã. E eu vou pedir ao final desse tempo de silêncio que os irmãos que estão na galeria possam se retirar. Depois os que estão mais ao fundo, para evitarmos assim e mantermos o distanciamento. Eu e a minha esposa estaremos lá do lado de fora, mesmo não podendo abraçar, mas para agradecer o carinho da igreja.